O CSA volta a campo na noite desta segunda-feira, vai enfrentar a Aparecidense de Goiás em mais uma rodada da Série C. O calvário do Azulão do Mutange na competição ainda segue, né? O torcedor do CSA ainda está meio desconfiado com a equipe. Há quem queira realmente mudanças no time e muitas reclamações. Quem falou com a imprensa foi o jogador Iago Henrique. Ele chega agora também aqui no Canal Esportes para poder falar sobre os preparativos para o jogo de hoje, em que o CSA busca mais uma vitória na competição. Primeiramente, eu concordo com essa colocação. 2020 foi um ano muito especial para mim, um ano que eu considero um dos melhores da minha carreira. O que falta, assim, se fosse uma resposta tão simples assim, eu já estaria fazendo, já estaria repetindo as atuações. Mas o que eu venho buscando é trabalhar igual eu trabalhava, então empenho nunca faltou. Às vezes o que falta e difere de um trabalho para o outro é o treinador, é o esquema tático, mas isso não vem ao caso agora. Então o que eu posso fazer que depende, eu posso controlar as minhas ações, o que depende de mim. Então preciso de muito empenho, dedicação, igual eu estou fazendo, para no momento certo as coisas começarem a fluir como fluiu em 2020. Ainda do Tomás Carvalho, da Rádio Clube Recantos, você prefere jogar mais com liberdade de chegar na área adversária ou ser mais um meio-campista de contenção? Prefiro jogar com liberdade. O Vinícius sabe disso, os treinadores que trabalharam comigo também sabem que eu tenho essa preferência. Logicamente que sempre respeitando a decisão do treinador, se ele me pedir para ser um volante de contenção, com certeza eu posso entregar isso e com qualidade, mas a minha preferência, sim, é jogar com mais liberdade, mas deixando bem claro que fica sempre a critério do treinador. Pedro Acioli, Nova Rádio Jovem. Boa tarde, Iago. No próximo jogo, o CSA vai enfrentar o lanterna da competição. E dentro de casa, com o apoio da torcida, isso aumenta ainda mais a responsabilidade de ter que vencer? Não acho que aumenta, não. A gente já tá com uma pressão, assim, vamos dizer assim, uma pressão boa, né? Então, a gente, independente de se fosse contra o líder, igual foi contra o São Bernardo, a gente venceu. A gente tem que encarar isso da mesma forma. A gente buscar vencer o adversário dentro de casa, independente da posição que ele esteja. Paulinho Guedes, Rádio Difusora de Alagoas, programa Domingão Esportivo. Você foi um jogador que se destacou na Série B com o Mozart. E de lá para cá não se formou mais, principalmente aqui no CSA. A pergunta é essa. Tá. Então, com o Mozart eu tinha bastante essa liberdade que você falou. Na pergunta anterior, ele me dava bastante liberdade, mas sempre cumprindo uma função, essa liberdade, mas cumprindo uma função dentro do esquema tático. Então, isso muda muito de um treinador para o outro, e como eu disse anteriormente também, eu sempre respeito as decisões do treinador, e às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, por esses motivos assim, mas sempre trabalhando e buscando melhorar sempre. Agora, o Arnel Oliveira. São 2 jogos em casa para subir na classificação. Não pode perder a oportunidade, não é, Iago? Verdade. 2 jogos em casa, a gente tem que pensar primeiro no Aparecidense, que é o próximo jogo. A gente sabe que da nossa responsabilidade, a gente sabe que a gente precisa desempenhar de uma forma melhor, além dos resultados, né? Então a gente está com uma expectativa muito boa para esse jogo e para a sequência dos 2 jogos em casa, e a gente conta com o torcedor aí para buscar os 6 pontos. Ainda do Arner. Faz alguma diferença treinar no CT novo, gramado melhor, estrutura maior? Com certeza, né? O gramado aqui é de primeiro mundo, né? Então a gente está treinando com o que há de melhor, bem parecido com o do Rei Pelé também, se não for igual a grama. Então isso facilita bastante. Então é muito bom poder usufruir dessa estrutura que o clube está oferecendo para a gente. A última do Arnel Oliveira. Como você analisa a Série C no momento? Bastante equilíbrio, né? Um campeonato bastante equilibrado, as equipes muito próximas, né? Como você falou, citou a Aparecidense, eles estão em último, mas há pouco tempo atrás eles estavam no meio da tabela, brigando pelo G8. Então a gente não pode dar bobeira, né? Aproveitar esses próximos 2 jogos em casa e conquistar os 6 pontos para ficar o mais próximo dos primeiros colocados. Iago, boa tarde. O CSA está fazendo uma Série B, uma Série C, aliás, até que equilibrada, né? Veio aí de 6 jogos de vencibilidade, infelizmente perdeu aí esse jogo fora de casa. Como é que está a conversa no grupo para continuar o forte para essa sequência? Verdade, nossa Série B está equilibrada, né? Por alguns resultados negativos assim que tiveram, fica aquela sensação de que poderia estar numa situação melhor, e nós estamos nos cobrando isso, sabíamos que poderíamos estar numa condição melhor,
mas não é achar também que está tudo errado, que é terra arrasada. Então, assim, com muita humildade, muito trabalho, igual a gente está fazendo, sabendo o que temos que melhorar, que podemos melhorar nossa forma de jogar. Então, assim, a gente tem trabalhado bastante nisso para conquistar os melhores resultados e performar de uma forma melhor. O que também tem chamado a atenção do torcedor é a questão do desempenho do CSA. Um jogo ele joga muito bem, depois não joga tão bem assim, aí o torcedor fica um pouco na dúvida onde é que o CSA vai engatar uma sequência. Vocês também conversam sobre isso, sobre essa oscilação do desempenho, essa questão vem com o tempo também dessa sequência boa? É completamente compreensível essa questão dos torcedores, eles terem esse sentimento assim de, vamos dizer, de dúvida, mas a gente tem convicção no nosso trabalho, a gente sabe principalmente os pontos que a gente tem a melhorar, a gente tem trabalhado nisso e a gente entende o torcedor. Claro que a gente tem esse sentimento também, que poderíamos ter uma sequência melhor, mas como eu disse, a Série C é um campeonato muito equilibrado, você pega equipes que jogam de forma diferente, às vezes o campo, não que influencia, mas às vezes o campo do que você vai jogar é diferente, então a gente tem que se adaptar a tudo muito rápido. Às vezes as coisas não saem como a gente planeja, mas é buscar o mais rápido possível, ter esse equilíbrio para manter uma sequência boa no campeonato e conquistar a vaga para o mata-mata. Você já passou pelo CSA, sabe a força que a torcida do CSA tem. Importante também, nesses 2 jogos dentro de casa, eles colaborarem também junto com o torcedor, junto com vocês dentro do grupo. É verdade, eu principalmente sei que a torcida do CSA, ela sempre apoia, independente da fase do time. E eu não tenho dúvida que esses próximos 2 jogos vamos ter a casa cheia, vamos ter o apoio deles até o final e esperamos corresponder dentro de campo da melhor forma possível para que tanto eles quanto nós saímos do estádio com as vitórias e com um desempenho bom. É isso aí, Iago Henrique conversando com a imprensa, falando dos preparativos do jogo do CSA contra a Aparecidense na noite de hoje pela Série C. Lembrando que o final de semana não foi de partidas de Série A nem de Série B por conta do calendário internacional. Participação de vários jogos amistosos e competições envolvendo seleções durante o final de semana em vários pontos do planeta. E por essa razão, seguindo esse protocolo no calendário internacional, a CBF suspendeu as rodadas das séries B, C e D. Aliás, da D não, mas da A, B e C tivemos aí jogos suspensos. Alguma partida ou outra que tivemos aí jogos isolados, mas a Série D seguiu normalmente, mas a A, a B e a C, não. Vamos dar uma olhada então no provável time do CSA para o jogo desta noite contra a Aparecidense. Se tudo der certo, o CSA deve começar o jogo com Dalberson no gol, Arnaldo na lateral direita, a dupla de zaga, Rafael Foster e Paulo César, e o Juan fechando o setor de defesa pelo lado esquerdo. O meio-campo com Moisés Ribeiro, o Cedric, Thomas Bastos, Iago Teles, Robinho e Gabriel Taliari. Esse deve ser o CSA para enfrentar a Aparecidense. Tem o provável da Aparecidense aqui também, produção? Se tiver o provável da Aparecidense aqui, pode colocar na tela também para deixar o nosso telespectador informado, até porque é o adversário do CSA e, sendo assim, nós precisamos também manter os critérios éticos a respeito desse jogo que vai movimentar esta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Se tiver, pode colocar na tela então. Olha aí, Pedro Henrique no gol, Léo Rijo, Vanderlei, os 2 zagueiros, David Rodrigues na lateral esquerda, os volantes Naldo do Fernandes e Rafael Luz no meio campo, João Diogo aberto pelo lado esquerdo, Calisson ou Rafa Marques, lembrando que o Calisson é aquele que jogou no CRB, e o Alex Henrique no ataque, aquele Alex Henrique que jogou no CSA e jogou no Asa, também na equipe da Aparecidense. Vamos trazer toda a repercussão desse jogo nos próximos programas. Vamos dar uma olhada agora na classificação de momento da Série C para mostrar a situação do CSA, Número de pontos do CSA. Com a vitória, até que ponto o CSA pode ganhar algumas posições? É muito importante isso também para a sequência da Série C, quando estamos falando de classificação atualizada da competição, não é isso? O CSA, neste exato momento, é o 10º colocado, com 12 pontos. Lembrando que precisa de uma vitória para subir para 15 e aí ficar nesse bloco aqui, entre os 6 primeiros colocados da competição. Então, muito importante uma vitória do CSA na noite de hoje para poder manter essa ideia de disputa mesmo da Série C do Campeonato Brasileiro, bem evidente como um dos favoritos postulantes aí a classificação para a segunda fase da competição. O CRB joga nesse meio de semana contra o Atlético Goianiense. Aliás, que é Atlético Goianiense, né? Tá louco? Tá louco, segunda-feira. O CRB joga contra o Ituano neste meio de semana.
E o técnico do CRB, que vem fazendo um grande trabalho, Daniel Paulista, concede entrevista coletiva nesta segunda-feira para a imprensa. Ele que não sabe o que é perder. 3 jogos seguidos em que o CRB só vem vencendo na Série B, o resultado que serviu para o CRB respirar. Quem está super empolgado com esse novo momento do CRB na competição é o lateral Matheus Ribeiro, que conversou com a imprensa e você vai ver agora o que disse o jogador do CRB em entrevista coletiva. É realmente uma virada de chave, como você citou bem, acho que a parte comportamental, a parte tática, enfim, o Daniel entendeu o momento quando chegou e soube alinhar bem e ajustar a equipe para os confrontos. Principalmente contra o Guarani, que quando ele chegou ele conseguiu entender bem o momento e depois ele aprimorou suas ideias, a gente conseguiu vencer e conseguir essa sequência importante. Você é uma peça importante, lateral direita, apoia, defende, e é uma peça fundamental para o time também. Como você enxerga esse novo momento do CRB, como do Daniel, com uma defesa tão sólida, como ela vem se mostrando, e o que chama a atenção é que as peças não mudaram. O sistema defensivo é majoritariamente igual, segue o padrão da temporada. E começou uma Série B com muitos gols e agora, ao que parece, está mais tranquilo. Eu queria que você falasse um pouco desse momento. Momento de alegria, depois dessas 3 vitórias consecutivas, a gente vem num momento muito complicado, oscilando bastante na competição, fazendo jogos ruins. Como eu falei na pergunta anterior, o Daniel conseguiu fazer bons ajustes, teve boa leitura, principalmente do momento da equipe, conseguiu ajustar bem. E nós também, jogadores, entendemos a proposta dele e conseguimos executar dentro de campo e conseguir essas 3 vitórias. Próximo adversário do time é muito bom. Está empatado para sair pela tabela de classificação com 14 pontos, jogou em casa, dentro do torcedor. Como é que está a expectativa e a preparação do time para esse jogo? Como é que vocês estão encarando esse adversário? Encarando como mais uma decisão, e não tem como ser diferente. Como eu falei, a gente vê num momento muito complicado, o Ituano tem a mesma pontuação que a gente, um confronto direto, digamos assim, na parte de baixo da tabela. Então a gente tem que estar encarando com muita seriedade, com muita tranquilidade também pelo momento que a gente está vivendo. A gente consegue desempenhar bem no dia a dia a nossa função e o que vem sendo pedido pela comissão, mas como eu falei, encarar como uma decisão para conseguir manter essa série de vitórias. O time aparentemente o astral mudou. Aparenta estar muito mais tranquilo, muito mais sério no campo. Jogadores passaram a individualmente até trabalhar melhor. A gente vê jogadores que antes não tinham, não vinham tomando decisões individuais, hoje vem. Um drible, um pouco mais de personalidade dentro desse sistema de transição de linhas. Mas como é que você explica essa mudança? Na prática mesmo, os jogadores tomando uma decisão individuais, o time está indo mais para cima, o retrospecto está sendo positivo porque os dois estão saindo. Eu queria que você falasse também um pouquinho desse momento, dessa mudança literalmente de chave que vocês tiveram. Você falou bem, eu acho que a oscilação do grupo influencia muito no comportamento individual dentro de campo. Às vezes, quando a equipe no conjunto não está muito bem, nós mesmos jogadores acabamos ficando inseguros de fazer alguma movimentação ou tentar às vezes até arriscar uma jogada diferente, uma situação que possa gerar desconforto para o adversário. E conforme as coisas foram melhorando, creio que todos os jogadores adquiriram confiança. Se você observar, nosso primeiro jogo contra o Guarani não foi o primeiro jogo do Daniel contra o Guarani não foi um jogo brilhante tecnicamente, mas a gente se comportou muito bem sem bola, conseguiu executar os padrões que foram exigidos pelo treinador e conseguiu vencer. O importante era vencer, mas nota-se no jogo seguinte contra o Mirassol, já se adaptando aos padrões do Daniel, a gente conseguiu melhorar a execução dentro do jogo, os jogadores evoluíram individualmente e, consequentemente, isso vai ser a sequência da competição. Conforme vai ganhando, vai adquirindo confiança e vai melhorando o desempenho não só coletivo, mas também de cada jogador. Acompanhando o jogo do CRB, a gente vê que o time os atletas estão se entregando ao time e saem desmontados. A gente viu isso. E eu queria que você falasse também desse momento que o CRB vive hoje. O que é que mudou de 6 jogos para cá e desses últimos 3 jogos? Que o comportamento do time mudou. A gente viu o time mais entregue, mais feliz, todo mundo marca, todo mundo defende. Jogadores que não vinham enfrentando bons momentos, como o caso do João, acabaram voltando. O próprio Renato também, jogadores que eram importantes, mas não vinham conseguindo desempenhar aquele futebol que o torcedor estava acostumado a ver. E agora, nesses últimos jogos, estão voltando, estão ganhando confiança. Queria que você falasse um pouquinho também dessa mudança de comportamento dos seus companheiros. Sim. Em relação à parte física, a dedicação, eu acho que independente do resultado, a gente não deixava
se dedicar dentro de campo. Se fosse observar, principalmente com os dados após as partidas, a gente tinha bons desempenhos físicos. O que estava acontecendo era realmente uma falta de confiança muito em função do resultado. E se observar também jogos que a gente perdeu, o Juventude em casa, por exemplo, a gente teve domínio total do jogo, em 2 ações o Juventude conseguiu fazer os gols e acabou literalmente desestabilizando nossa equipe. Então eu acho que falar da parte de dedicação, da parte física, eu acho que não teve mudança, porque o grupo é muito bom, é um grupo muito bom de trabalho e sempre se dedicou para quando veste a camisa do CRB. Mas realmente, como você falou bem, a parte anímica melhorou em função das vitórias. A vitória traz confiança, tanto para a comissão técnica quanto para os jogadores. E creio que a tendência, se a gente continuar vencendo, é melhorar ainda mais com a sequência do campeonato. Só para a gente encerrar, 11 dias de folga, entre aspas, entre a última partida que foi contra o Ceará novamente e o próximo jogo contra o Ituano. Teve 11 dias para recuperar, para descansar, para ter aquela sequência de treinos que vinha sendo difícil de acontecer durante esse período da série. Queria que você falasse da importância desse tempo, né? Até para conhecer melhor a didática do professor, mas que chegou esse ano, como chegou aqui no ano passado, e uma projeção, né, que o torcedor pode esperar desse CRB do jogo do Ituano para frente. Esses 11 dias foram muito importantes, tanto para nós recuperar a parte física, a gente vindo uma sequência pesada, em uma semana teve 3 jogos, e mais importante que isso, para a comissão trabalhar os aspectos que eles consideram importantes para a equipe, para nós que não conhecíamos o trabalho do Daniel também se adaptar à maneira que ele gosta de jogar, à maneira que ele gosta que se posicione dentro de campo, e creio que eles estão trabalhando bem, e nós também estamos dedicando ao máximo para entender essas ideias. Vai ser muito produtiva, o torcedor pode esperar a mesma dedicação, a mesma entrega de nós atletas para conseguir mais uma vitória na quarta-feira. Muito bem, tá aí então o Matheus Ribeiro, né, lateral do CRB, falando com a imprensa nessa entrevista coletiva. Para a gente fechar o programa de hoje, vamos dar uma passada nos jogos da Série B neste meio de semana, para deixar você por dentro, né? Você vai anotar em sua agenda aí, coloca na agendinha aí tudo certinho, para poder não perder esse jogo, já que o CRB vive uma grande fase e a torcida do Galo voltou a ficar empolgada, né, com o time na competição. O CRB até o presente momento está na 14ª colocação, lembrando que quarta-feira o CRB recebe o Ituano. A sequência da rodada será na quinta, na sexta, no sábado e também teremos no final de semana a sequência dessa 13ª rodada, né? Para poder você ficar por dentro. Mas o CRB abre essa rodada contra o Ituano, querendo, claro, uma vitória. Se vencer, já dá um salto aqui da 14ª colocação, no qual se encontra para pelo menos a 10ª posição, aguardará, obviamente, o encerramento da rodada, mas deve ganhar aí pelo menos 1 ou 2 posições até o encerramento da rodada. O que é mais importante é que algumas rodadas, há 4 rodadas, o CRB estava na zona de rebaixamento. Então a equipe já subiu consideravelmente depois desses 3 últimos resultados positivos e agora é ficar na torcida para que o futebol de Alagoas continue sendo bem representado na 2ª divisão do futebol nacional, com o CRB conquistando mais vitórias daqui para frente. Assim nós vamos encerrando esta edição do Canal Esportes. Lembrando que a reprise do programa você acompanha daqui a pouco na íntegra no canal no YouTube da TV Mar. E também você vai poder, no decorrer da programação, acompanhar as reprises do nosso programa. Lembrando sempre que no final de cada programa nós estamos sempre valorizando o futebol de Alagoas. E nós vamos encerrar o Canal Esportes de hoje com os detalhes, os melhores momentos da vitória do Cruzeiro de Arapiraca por 1-0 sobre a Jacuipense pela Série D do Campeonato Brasileiro, tá certo? Ótimo início de semana para você. Amanhã teremos um novo encontro, se Deus quiser, a partir de meio-dia na programação da sua genuinamente alagoana TV Mar. Um grande abraço. Voltou para a boca do gol, tentou, cortou para dentro, a batida, explode para cima do Jefferson. Radar dominou na intermediária, limpou o primeiro, seguro, sapecou para o centro de ataque, seria jogada curtinho para o Fábio Aguiar, devolução dentro da grande área, já está impedido, né? Óbvio, desvio no meio do caminho, tem a equipe da Jacuipense, enfinhada de bola, centro de ataque, Thiaguinho tentou, atirou, bateu, balaço para a linha de fundo. Da canhota, radar para a bola, levantou, viajou dentro da grande área, dá um...